Lá. Se tem duas coisas que as pessoas sabem, não tem como elas não saber, é que existe morte e que existe também fim do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo já viu falar. Agora, sobre a morte, é certeza, porque as pessoas morrem. Então as pessoas têm certeza que vão morrer. Agora, e o fim do mundo? Não existiu, obviamente não existiu o fim do mundo. Então não tem como as pessoas acreditar que haverá o fim do mundo. Não há uma prova que haverá o fim do mundo. Existem experiências, como foi no dilúvio, experiências bíblicas. Então existem essas experiências, mas quase todas, a maioria das pessoas não crê que existiu um dilúvio. Agora, independente da Bíblia, também fala sobre o fim de mundo. A gente vê que a ciência ela admite que haverá o fim. Inclusive existe aquele relógio da ciência, e à medida que o tempo vai passando, eles vão adiantando os ponteiros do relógio. Então a ciência acredita que a ação do homem na Terra está levando essa Terra para uma destruição. Pelo menos não será viável a vida na Terra. Não terá como mais o homem sobreviver na Terra, se não tomar uma providência. Então esse relógio que conscientiza que os seres humanos eles podem tornar a vida na Terra inviável. Agora, segundo a Bíblia, ela também fala de fim, só que fala de forma diferente. Porque a Bíblia fala que o fim do mundo ele será uma ação externa. Não será só a ação do homem, é claro que a ação do homem também ela leva para esse acontecimento, mas esse fim virá pela ação de Deus. A gente vê isso ali no livro de Joel, ali no capítulo 2, no verso 11. Joel fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Isso é chamado dia de Deus, um dia terrível. E também no verso 31 de Joel 2, ali fala sobre o terrível dia do Senhor. Há várias passagens bíblicas no Antigo Testamento que falam sobre esse dia. No último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, aí bem no finalzinho, nos últimos versos, aí Deus fala que ele enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então a gente crê que esse profeta Elias é uma ação do Espírito Santo na terra, que as pessoas se converterão, muitas pessoas se converterão. Então Deus fará isso para livrar as pessoas da destruição final. Agora a gente sabe que para se livrar de tudo isso, é como aconteceu no dilúvio, para a gente ter fazer uma comparação, porque no dilúvio as pessoas que entrassem na arca, elas estariam salvas. Mas infelizmente as pessoas não creram, e poucas pessoas se salvaram. Agora hoje existe o plano da salvação. Então Jesus fala assim, que esse evangelho seria pregado em todo mundo, então veria o fim. Então através da pregação do evangelho, o plano da salvação, as pessoas elas têm a oportunidade de se salvar. As pessoas que se aceitar Jesus. O apóstolo Pedro fala assim, aqui no capítulo 3, no verso 10, ele fala, virá entretanto como ladrão dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o apóstolo Pedro fala que a terra passará com um grande estrondo, e as obras que estão na terra serão atingidas. Serão queimadas as obras da terra, que existem na terra. O apóstolo Paulo fala que esse dia, aliás, o apóstolo Pedro aqui fala que esse dia virá de forma repentina. Jesus também fala sobre isso, que esse dia virá como ladrão. Ele virá do momento que ninguém espera. Nós podemos tirar algumas experiências que acontecem na Terra, como aquela rompimento da represa de Brumadinhos, que veio numa hora inesperada, embora fosse uma tragédia anunciada. E mesmo falando que aquilo lá era perigoso, mas as pessoas, de uma certa forma, eles não criam. Eles sabiam do perigo. Mas eles não tomavam nenhuma providência. Então as pessoas que estavam lá de perigo, elas muitas delas não saíram, porque não creram. Não sei bem o que aconteceu, mas parece que ninguém saiu ali da zona de perigo. Então isso que acontece. A gente vê também aquele porto de Beirute, que explodiu de uma hora para outra. Então que foi um acontecimento terrível. E era também uma tragédia anunciada. Porém o ser humano é assim.
Nós podemos tirar exemplo até com essa pandemia, com a Covid. Muitas pessoas, não, até hoje, as pessoas ainda negam, ainda têm o chamado negacionista, apesar de ver tudo acontecendo. A gente não acredita que isso vai acontecer com a gente. Quem pensava que ia ter um parente, um amigo, um irmão, pessoas tão próximas, e até ele mesmo fosse sofrer com essa pandemia. Mas está aí, está acontecendo. Então, uma tragédia anunciada. Muitas pessoas não acreditavam que essa enfermidade não ia ser tão grave assim no Brasil. Mas hoje a gente já vê a mídia falando de quase 600 mil mortos. Então, assim é o ser humano. Ele não crê. Podemos dizer que isso é até normal do ser humano. Porém, o fim do mundo, ela é também uma tragédia anunciada. Não só pela ciência, mas também pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ainda é mais confiável. Então, aqui no Apocalipse, no capítulo 6, aqui fala o que acontecerá. Porque a Bíblia fala que será um dia terrível. Aqui no verso 6, no capítulo 14, fala assim: o céu encolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes foram movidos dos seus lugares. E fala aqui no verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos foram e todo livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes. Disseram aos montes, os rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então é chamado dia da ira, o dia da ira de Deus. Então esse dia, sem dúvida, acontecerá. Ele virá. Ele está muito perto de acontecer. No livro de Apocalipse também, aqui no capítulo 16, parte do verso 17, aqui fala de um grande terremoto, um terremoto que abalará toda a terra. Aqui no verso 20 fala: toda a ilha fugiram e os seus montes não foram achados. Semelhante a Apocalipse 6, capítulo 6. E aqui também no verso 21 fala que desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Então muitos creem que esse 1 talento é 20 quilos. Então será um dia terrível. Então o apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 11, ele fala que sabendo que essas coisas vão acontecer, precisamos andar em santo procedimento. Jesus fala também que esse dia virá como ladrão. Precisamos vigiar a todo tempo. Precisamos estar preparados. E precisamos esconder a nossa vida em Deus, para que nós não venhamos a ser destruídos juntamente com o ímpio, juntamente com a terra.